Preciso ser o oposto do que o mundo é. Bater de frente com os meus desejos. Resistir o mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes. Evitar as más conversações. Me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo. Lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude. Bom dia! Bom dia, queridos! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre nós nessa semana, em mais um dia. Que o Senhor nos alcance onde quer que nós estejamos com a sua mão poderosa. Vamos ler hoje em Lucas 17, versículo 11. A cura de 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo caminho de Samaria e da Galileia. Ao entrarem numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Nos dias de Jesus, naquela região, era muito comum haverem muitos leprosos. E os leprosos tinham que viver separados, eles eram condenados a viver isolados do restante da sociedade, porque a lepra contaminava. Então eles eram como se um povo amaldiçoado mesmo, eles não se misturavam, viviam à distância. E Jesus, passando ali por meio de Samaria, 10 leprosos viram a Jesus e de longe começaram a gritar e clamar para que ele os curasse. E Jesus de longe responde: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes, porque os sacerdotes eram responsáveis por testificar e declarar se de fato havia uma cura, né? Então, eles a caminho dos sacerdotes, eles já foram curados. Mas dos 10, apenas um retorna para agradecer Jesus. E quando ele volta, ele se lança aos pés de Jesus e começa a adorá-lo, a bendizê-lo, agradecendo por haver sido curado. E Jesus logo questiona: Mas não eram 10 que estavam com você? Só você voltou? Ele falou: Sim, Senhor. Somente eu, esse estrangeiro, esse mero samaritano, rejeitado. Os samaritanos eram rejeitados, eles não se davam, os judeus e os samaritanos, era uma guerra. E dos 10 ali, apenas um samaritano retorna para agradecer a Jesus. Bom, e eu lembro que a minha experiência com essa palavra, ela é um pouco semelhante, sabe? Eu me lembro que há um tempo atrás eu me envolvi num trabalho e eu tinha a minha participação para desenvolver vários trabalhos e eram para outras pessoas, para servir outras pessoas. E eu me lembro que eu comecei a fazer aquilo que a minha responsabilidade, comecei a fazer, dedicando muito amor, muito carinho, imaginando o sorriso, imaginando a alegria, ver todo mundo muito bem, todo mundo bonito. E fiz, ficou lindo. E eu me lembro que enquanto eu fazia, eu estava grávida da minha filhinha. E eu me lembro que eu tinha que abrir tudo no chão, o que eu ia fazer. Eu abria no chão, ia cortando, e medindo, e cortando. E isso foi avançando as horas da noite. Quando eu pego uma coisa para fazer, eu quero terminar logo. E fui, madrugada adentro. E o meu filhinho não queria dormir, queria ficar comigo, enquanto eu fazia. E eu fui deixando. Mas teve algum momento que ele falava: Mãe, eu quero isso, mãe, quero aquilo. Eu falava: Filho, espera, tô quase acabando, calma. E eu ia falando isso: Filho, espera. E ele me rodeando ali e tal. Por fim, ele dormiu no sofá. E quando eu vi, falei: Nossa, ele dormiu. E aquilo me deu um sentimento assim: Nossa,
um sentimento de frustração de ter deixado ele dormir assim. Eu fiquei muito triste. E, bem, enfim, fiz o trabalho, ficou muito lindo e tudo ficou perfeito, deu tudo certo. Aquilo que a gente estava fazendo ficou perfeito, tudo que eu planejei deu certo, Deus abençoou e tal. Deus é sempre muito bom. E o que eu conto aqui, gente, eu conto realmente para poder testificar a nossa fé. Não conto com tristeza, nada disso. Eu tenho aprendido a agradecer ao Senhor por tudo que eu passo, porque nos faz crescer. E é assim com todo mundo. Mas eu me lembro que depois que tudo passou, algumas pessoas se juntaram e me questionaram e me cobraram. E foi uma situação muito estranha, dizendo que não tinham gostado, dizendo que não tinha ficado legal, dizendo um monte de coisa. Mas algo totalmente diferente daquilo que havia sido combinado e daquilo que havia sido me dito. E naquilo eu fiquei muito profundamente triste. Foi inevitável que eu chorasse. E eu me lembro que quando eu cheguei em casa, eu vim correndo para casa e eu fui direto para o meu quarto e eu fui pro chão, pro meu cantinho. E chorei e lamentava no meu coração com o Senhor. Eu falei, Senhor, o Senhor viu tudo que eu fiz. E falava, Senhor, eu fiz tudo com tanto amor, com tanto cuidado, Senhor, com tanto carinho. E no meu coração eu falava, Deus, o Senhor viu meu filho, o Senhor ficou ali me rodeando tantas horas da noite, eu deixei ele dormir, Senhor, sem que eu pusesse ele na cama, ele dormiu no sofá, jogado, e eu ali em cima da minha filha, debruçada sobre a minha barriga, cortando aquilo, Senhor, cansada. O Senhor viu, eu fiz com carinho, o Senhor fez o meu melhor, Senhor. Gente, enquanto eu falava com o Senhor, no meu coração, quando eu fiz silêncio, subiu no meu coração assim, e o meu filho? E o que o meu filho fez por vocês? Vinha literalmente essas indagações assim. E o que o meu filho fez por vocês? E enquanto essas perguntas subiam, eu via pela fé tudo que Jesus passou e suportou. Do jardim até a crucificação. E, gente, eu não vou aqui estender, mas enquanto tudo aquilo vinha e eu pensava, e eu conhecia a palavra, tudo aquilo que eu me lembrava fazendo, as cenas que me vinham, assim, como tudo que eu havia feito naquela madrugada e por vários dias dedicando aquele empenho, e o meu filho no sofá, deitado, e aquela barriga, tudo foi ficando tão minúsculo, tão pequenininho, todo o meu esforço, o meu filho dormindo jogado no sofá, foi ficando tão pequenininho diante de tudo que me vinha à mente, que Jesus havia feito por mim, e de tudo que o Pai havia aberto mão do Filho dele para me salvar, para salvar os meus irmãos, para salvar a terra, a humanidade. E eu fui ficando, aquele sentimento de frustração, de ingratidão, foi ficando tão pequeno diante de tudo aquilo. E o Senhor trouxe no meu coração exatamente essa palavra dos 10 leprosos. Que dos 10 que foram curados, apenas um voltou para agradecer. E o meu sentimento mudou, eu comecei a agradecer a Deus por poder fazer parte de beber do cálice que Jesus havia experimentado, que é servir e poucas vezes receber gratidão. E eu comecei a agradecer, falei, Senhor, obrigado por também experimentar esse cálice, porque Jesus disse, bem-aventurado aqueles que passarem por tudo aquilo que Jesus passou. Então, o meu sentimento foi de gratidão ao Senhor por poder experimentar aquilo. Sabe, gente, eu quero dizer para vocês que independente do que aconteceu, das coisas que vocês fizeram e não foram devidamente honrados, devidamente recebido o retorno, continuem fazendo, continuem perseverando, sabe? Porque Jesus não deixou de servir, apesar da tristeza que ele sentiu ali quando isso aconteceu, ele ficou grato, feliz por aquele que voltou e reconhecendo, sabe? Então a gente precisa continuar, perseverar servindo, perseverar amando, independente de tudo. E nós somos humanos, quantas vezes nós também não fizemos isso com outras pessoas? Então não fique se sentindo vitimizado, não fique se sentindo diminuído, simplesmente continue servindo, continue amando, porque para isso nós somos chamados. Ama o teu próximo como a ti mesmo, sabe? E uma coisa que eu quero te dizer que eu aprendo nesse versículo, porque esse que volta para agradecer, Jesus fala com ele assim,
levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou. Esse que volta para agradecer, ele não foi simplesmente curado. Ele foi salvo, ele alcançou a salvação mediante um sentimento de gratidão. Então a primeira coisa que eu aprendo é a gratidão estende, amplia as bênçãos sobre nós. Então tenha um coração grato, agradeça sempre que alguém te fizer alguma coisa, agradeça quando estiver faltando. E quando alguém esquecer de te agradecer, não murmure, mas agradeça a Deus porque você foi capaz de abençoar alguém. Continue honrando ao Senhor com um coração puro e simples. Que Deus é aquele que há de nos recompensar. Ele é o maior galardoador de tudo, gente. Sejam gratos. Comece a semana assim, agradecendo pelo que você tem e até pelo que você não tem. Lembre-se, todas as vezes que Jesus estendia o pão, ele dava graças. E o que acontecia? Os pães eram multiplicados. Então, gratidão é uma chave no reino de Deus para que sejamos ainda muito mais abençoados. Você vai ter cura e você vai ter salvação. Que Deus abençoe a nossa semana, que Deus abençoe o nosso dia, que tudo que nós façamos estejam debaixo das bênçãos do Senhor, para a honra e para a glória do nome santo dEle.